Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando eu preparei essa palestra, eu fiz acho que há uns 2 meses atrás lá na SEAC em Capão, eu lembro que a Vitória estava assim, minha esposa, nas fileiras da frente, assim. E quando eu comecei a palestra, assim, ela começou a fazer uma cara pra mim, assim. Porque às vezes ela pensa assim, eu sou casada com um louco. Aí quando ela assiste as palestras, ela tem certeza, né? Mas é que eu tento sempre trazer uma abordagem, porque imagina, eu frequento o Centro Espírita desde muito novo, assim, eu faço palestra desde meus 15 anos de idade. Então, a gente acaba voltando nos temas, né? E certamente vocês já ouviram diversas palestras aqui mesmo sobre esse tema, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Uma referência direta à frase que está lá no Sermão do Monte, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. E aí eu sempre tento trazer, assim, nas minhas palestras, uma abordagem um pouco diferente. Até porque eu sou meio maluco, também não tem nada a perder, né, Cida? Então, o que vamos fazer? Vamos me demitir? Né? Então, eu arrisco. E quando eu estava preparando esse estudo, né, me deu uma chavinha, assim, né? Porque eu sou um médium básico, assim, 1.0, né? Sem ar, sem direção, eu não vejo, não escuto, não falo, nada, não enxergo. Mas eu, de vez em quando, eu tenho, assim, umas coisas que me passam, assim, uns pensamentos, assim, que aí eu penso assim, mas eu não tenho capacidade de pensar isso aí, né? Eu fui intuído, né? E aí a gente sempre aborda esse tema, né? O que significa isso, né? Vamos partir do padrão e depois a gente avança. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Qual é a interpretação mais óbvia? Bom, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. E a gente bate muito na tecla, assim, né? Da humildade. A gente gasta a palavra humildade e muitas vezes a gente confunde o significado dela. E aí a gente sempre coloca um oposto, né? O orgulho e a humildade. Só que às vezes a gente vira o fio. E a gente é muito bom nisso, assim, né? Em errar a medida das coisas. Então a gente, às vezes, a minha avó falava assim, né? Foi fazer um beija-flor e fez um morcego, né? Coitado do Batman, né? Nada. O que o beija-flor é? Mas é isso, a gente vira o fio das coisas. E muitas vezes essa humildade se torna humilhação. Se vira aquilo que popularmente a gente chama de falsa modéstia. Então é engraçado que tem pessoas que têm orgulho da sua humildade, né? Eu sou uma pessoa muito humilde, muito simples. Não, peraí, né? Isso aí não é humildade, né? Aqui nem na China. Isso aí é só que tu está se fazendo de bonzinho, né? Se fazendo de leitão pra mamar deitado. E aí a gente precisa aprofundar o conhecimento. A gente precisa aprofundar dentro do Evangelho, porque o Evangelho, imagina, a gente tem um conhecimento nas nossas mãos que tem 2000 anos. E o único conhecimento que perdura tanto tempo a nível intelectual e filosófico é esse, né? Então, assim, tem camadas ali, tem profundidade, tem complexidade para a gente simplesmente parar num primeiro conceito raso e nos satisfazer com isso. Então vamos aprofundando. Onde é que vem a palavra humildade? Humildade vem do latim humus. Humus significa solo, terra. Então é esse sentido simbólico da palavra que nos remete à nossa conexão direta com a Terra, com este planeta. E aí, quando a gente faz assim, ó, por que o soldado, né, bate continência? Por que quando tu vai olhar uma peça de dança,
tem uma conexão com os pés, a marcação é com os pés, o tempo é com os pés. Por que quando o músico toca o violão, ele marca o metrônomo com os pés? A gente tem essa conexão direta. Porque isso é presença, isso é posicionamento, isso é postura, isso é altivez. Então, o que eu quero propor aqui para vocês, e vocês podem sair daqui às 8 horas e pensar assim, o rapazinho é completamente maluco. A culpa é da dona Doroti, que foi a primeira evangelizadora. Então, tô nem aí, eu tô só, seguindo o fluxo da vida. Mas vamos comigo. Jesus. Se é para pegar exemplo, vamos pegar o máximo, né? Quantas vezes vocês conseguiriam me citar em que Jesus se humilha na Bíblia? Em que ele falta com posicionamento. Em que ele dá um passinho para trás assim, não. Pelo contrário. Nós reiteradas vezes usamos como característica de Jesus a assertividade. Então assim, Jesus é o Jesus que morre na cruz, que nasceu na manjedoura, mas também é o cara que chegou no templo e disse, ei, estão viajando aí. Tá errado isso daí. Não é bem por aí. Jesus tem um posicionamento muito claro. Muito claro. Não nos deixemos enganar. Essa visão assim de um Jesus humilhado, que se deixava humilhar, não. Jesus estava sob o controle da situação. Sabe quando você está no meio de uma crise, assim, de um problema, daí chega uma pessoa assim, e ela entra na sala, e tu olha para aquela pessoa e diz assim, essa pessoa aí vai resolver o problema aqui. O cara sabe o que está falando. Postura, posicionamento, identidade. É Jesus. Jesus olha no olho dos discípulos e diz em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha a brisa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Alguém aqui ousaria dizer, mas como Jesus é arrogante? Não, né? Sabe por quê? Posicionamento. Quando Jesus afirma, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim, ele está munido, armado da verdade. Humildade não é se rebaixar. Humildade não é mentir e negar os seus próprios valores e virtudes. Vocês imaginem que a gente tem, não sei se a gente tem aqui, mas se a gente tivesse um médico aqui, tá? Tivesse um médico aqui. E aí me dá um... Caio aqui, duro. E a pessoa se levanta e diz, não, eu sou médico. Eu vou atender o cara aqui. Alguém diria assim, cara arrogante, né? Quer salvar a vida do outro. Não, né? E ao mesmo tempo, se o médico disser, não, mas... eu sou médico, né? Mas o negócio é estômago, não é coração. Isso aí eu vou deixar e tal. Vocês ficariam indignados com essa pessoa. Porque lhe faltou presença. Presença de espírito, posicionamento. Então, meus amigos, humildade não é mentir sobre os próprios valores e virtudes, não é rebaixar-se, não é esconder-se, é posicionar-se. Mas posicionar-se entendendo que somos apenas poeira cósmica
e um grão no universo. Humildade, se formos ler atentamente o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, vai nos dizer que é ser simples e estar em total compreensão sobre a nossa posição no universo. Sabe o que é isso? É Marcos, capítulo 10, versículo 16, quando Jesus diz, ao ser interpelado por um dos discípulos, que diz, ó bom mestre, ele diz, bom só o Pai. Então reparem, o Evangelho não é pontos isolados que alguém arbitrariamente resolveu juntar, chamar de Novo Testamento, enfiar na Bíblia e vender. Não. O Evangelho ele é uma coisa só. Jesus é uma coisa só. Jesus é o Evangelho vivo. Então, João, capítulo 14, em que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é o mesmo Jesus que diz, bom só o Pai. Vocês conseguem compreender que Jesus sabe exatamente onde ele está? Que ele olha para nós, assim, um monte de mequetrefe, e diz assim, pessoal, vocês são aí um monte de criança a caminhar, vocês estão meio perdidos aí, fazendo umas coisas que eu vou fazer, vem comigo que eu vou levar vocês na direção do Pai. Mas eu não sou o Pai. O Pai está muito acima de mim. É entendimento. Jesus sabe exatamente onde está. Exatamente onde está. Nem mais, nem menos. E às vezes, meus amigos, e talvez a religião como um todo, não a doutrina espírita, ou a igreja católica, enfim, a religião nos condicionou muitas vezes a um pragmatismo e um paradoxo de medo e culpa. Ai, não, eu sou um espírito assim, muito devedor. É um espírito devedor. Olha, puxar a conta, mas tu também tem virtudes. Tu também tem as tuas qualidades. Tu também és um filho de Deus. Tu também é o sal da terra, a luz do mundo. Vamos parar com esse vitimismo? Ai, não. Ai, eu não... Uma vez, isso eu nunca esqueço, assim. Um determinado palestrante, assim, cara, extremamente eloquente, assim. E em um determinado momento da vida dele, ele decidiu parar de fazer palestra, assim. E aí eu, muito admirador e amigo dele, assim, fulano, por que tu não faz mais palestra? Nunca mais te vi nas escalas. Ah, cara, eu não tô à altura do trabalho. Eu tenho os meus defeitos, eu tenho as minhas mazelas do meu espírito. Eu olhei pra ele assim, tá de sacanagem. Se todo mundo pensar que nem tu, fechou o centro espírita. Imagina se eu fosse pensar assim, ó, sentar aqui na frente assim e pensar, Cida, hoje não vai dar, Cida. Hoje, pra mim, Cida me mata, me desencarna aqui na frente de você. Pô, eu tô a vida inteira estudando isso aqui. Eu li isso aqui dezenas de vezes. Eu tenho uma voz. Graças a Deus, às vezes dá uma falhada, mas ultimamente eu tô com saúde para falar. Nem frio eu não sinto. Eu vou deixar de vir aqui falar de Jesus. Porque, eu sou pecador, eu sou devedor. Vocês acham que o Papa eleito aí agora, tanto o que morreu quanto foi eleito, era assim, né? Tá nesse plano encarnado? Posso saber que boa coisa não é. Se fosse assim, um nota 8 pra cima, não tava aqui. Não tava. Tem uns que se atrapalham, eu acho, de vez em quando vem parar aqui sem querer, né? Mas também assim, né? Não, vamos lá. Pera aí, né? Mas nem por isso deixamos de exercer a nossa tarefa.
Então, muitas vezes, nos diminuímos como cristãos, porque, sou pecador, sou um mero. Não, peraí, eu sou cristão. Então, assim, chegou uma pessoa para ti no teu trabalho, chorando as pitangas, contando o problema da vida dela, tu é cristão. Tu vem aqui toda quarta-feira, tu lê o evangelho, tu evangeliza essa pessoa, pelo amor de Deus. Tu não vai deixar essa pessoa sair da tua frente sem uma evangelizada. De leve, né? Tem umas pessoas que a gente tem que aplicar o evangelho na cabeça, às vezes. Né? Mas quase sempre é no amor. Então não vamos confundir humildade com humilhação. Simplicidade com simplismo. Simplicidade com simplismo. Esses dias eu fui a Quintão. Quintão não. Cidreira? Sei lá, pra lá. Eu fui bem pra lá. Muito pra lá. Cheguei lá, uma chuva. Tinha ido sozinha, a Vitória não pôde ir comigo. Faltou luz. Cena de horror, assim, né? Eu já pensando comigo, será que nesse dia aí tem uma horinha extra com Jesus aí, né? Será que celebridade e tal? Cheguei lá, tinha meia dúzia de gato pingado. Aí diz a dona Lucena assim pra mim, que pecado de fazer vir até aqui, não sei o que, nem vamos fazer a palestra. Eu digo, negativo. Que eu vim até aqui, eu vou fazer a palestra, Luciano. Nem que seja eu e a senhora. Não. Já combinei com Jesus, já tá batendo na minha conta lá. Então, assim, isso aqui é o que eu sei fazer. Algum louco da cabeça, há 15 anos atrás, 18, sei lá, disse aqui pra mim que eu vim fazer uma palestra, eu fiz, tô fazendo desde então. Isso aqui é o que eu sei fazer. Aí é no meu trabalho, não chega, a gente vai conversando. Talvez o teu trabalho seja no passe. Talvez seja na evangelização, talvez seja ali na recepção, talvez seja trazendo alimento, trazendo... Encontra o teu espaço. Encontra o teu chão, o teu humus e te posiciona como cristão diante da vida. Pelo amor de Deus, faz isso aí que nós estamos precisando. Nós temos um sindicato, né? Os cristãos aí, nós estamos precisando de gente com posicionamento, assim. Que não fique de firula, mas não posso fazer nada. Mas não pode fazer nada. Pelo amor de Deus, pergunta pra Cida aqui, um monte de coisa para fazer aqui no Centro Espírita. Vai ali no domingo, ali conversa com o padre, ali um monte de coisa para fazer na Igreja Católica. Não vem me dizer que não tem nada para fazer. Tem um monte de coisa para fazer, o mundo tá lá. Porcaria. Tu vai me dizer que não tem o que fazer? O que não tem o que fazer é no mundo perfeito. No mundo perfeito não tem o que fazer. Tanto é que todo trabalho nos mundos ditosos é o quê? Essa pergunta vale 5 pontos. Qual é a ocupação dos espíritos que vivem no mundo ditoso, no mundo perfeito? Vem ajudar os desgraçados. Que é eu, é vocês. Então aí, os caras vêm lá do lado do Sol, pro nosso planeta, para ajudar. Lá não tem o que fazer, porque lá é perfeito. Eles vêm aqui, que aqui tem um monte de coisa para fazer. Lê o nosso lar. É serviço. Aí as pessoas falam assim, não, quando eu morrer eu vou descansar. Te enganar. Tiro pra ti. Então, meus amigos, eu sei que pode parecer assim um pouco ultrajante. Alguns me chamariam de herege. Mas é que eu acredito num Jesus... Tá na Bíblia isso, né? O leão da tribo de Judá. Esse Jesus aí crucificado, sangrando, velho.
já desceu da cruz faz 2000 anos. Já virou luz, já está aí, governando o planeta. Não me serve. Eu acredito num Jesus potente, vibrante, alegre, cheio de amor. Não tem vitimismo com Jesus. Tem assim, ó, cruzada, tá feia a boca, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Pô, o cara que fala isso aí, eu bato palma, né? Se eu tô lá, eu... Imagina o cara reunir uma multidão, mas a multidão, 5.000 pessoas, não tinha microfone. Cida, me explica como é que o 58º ouvia Jesus, Cida? Poder, presença. Sabe, o cara chega lá e fala e diz assim, ó, e bem-aventurado está. Presença. É esse o Cristo que seguimos. No livro Há 2000 anos, psicografia do Chico, Emmanuel, né? Estrelinha no meu nome. No prefácio desse livro, Emmanuel diz o seguinte: Deus desloca um pedaço do sol e entrega nas mãos de Jesus, o divino escultor. O cara pegou um pedaço do sol para fazer o planeta. O cara andava sobre as águas. O cara ia até a ponta de um barco, olhava a tempestade e fazia pro vento. É esse o Jesus que seguimos. É o cara que diz assim, não, é comigo a bronca. Vocês imaginem, eu fico viajando às vezes. Quem olha assim pensa, o Guilherme tem tempo, né, de ficar pensando essas bobagens. Não, eu não tenho, mas eu penso igual. O mundo está funcionando, estamos evoluindo, e Jesus reúne lá a turma dele, né? Porque também não vamos acreditar que Jesus é desorganizado, né? Jesus tem uma galera com ele, só, Cida, tu faz isso, Diniz, tu faz aquilo. Chega, reúne a turma dele lá e diz assim: é chegada a hora de implementarmos o Evangelho na face da Terra. Ah, galera, que legal, esse momento nós estávamos esperando. Aí deve ter um, levantou a mão lá, Jesus, deixa pra mim. Que eu vou lá, faço aqui, tu dá as coordenadas aí. E o Jesus, não. Eu vou. Mas Jesus, como é que nós vamos ficar sem gerente aqui? Não. Eu vou. Tá, e como é que vai ser, Jesus? Não. Vai dar tudo errado. Mas tá tudo sob meu controle. Minha mãe vai ficar grávida lá. Vai vir o Herodes mandar matar todas as crianças. Vamos ter que fugir pelo deserto. Lá pelas tantas eu vou nascer no meio dos bezerros, dos cabritos, do cachorro. Ai, Jesus, mas já começamos assim, acelerado? Não. E assim, ó. Vou ficar tranquilaço, trabalhando na marcenaria até os meus 30 anos. Em 3 anos eu vou dar um gás e vamos implementar o Evangelho. Tá, Jesus, e aí no final a galera bate palma e tu sai voando. Não, vão me matar. Se eu tô lá, é que eu não tenho esse nível de elevação, né, Cida? Mas eu olhava para Jesus e disse assim, mas esse plano aí podia ser um pouco melhor, né? Mas é a sabedoria de Jesus. Eu vou implementar o Evangelho e vou dar o exemplo de entrega, abnegação, espírito de serviço, e eu vou morrer por essa turma. Eu não sei vocês, mas tem
pouquíssimas pessoas no mundo que eu morreria. Acho que tem 3 nessa sala, que é minha mãe, meu pai e a Vitória. E eu não sei se dá 5 pessoas assim que eu... Jesus morreu por milhares de pessoas. Isso é presença, né? Esse aí é o Jesus que eu sigo. Não sei o de vocês. Não sei o de vocês. E para fechar, eu gostaria de trazer, para não ficar só eu falando bobagem, vou convidar aqui o Emmanuel para falar umas bobagens comigo. Então, no livro Pão Nosso, as psicografias do Chico são top, assim. Mas eu, como sou meio acelerado, eu gosto muito desses Vinha de Luz, Pão Nosso, que é uma mensagenzinha de uma página ali e vamos de novo, entendeu? Então, lá no livro Pão Nosso, o Emmanuel diz o seguinte: a boa vontade é o primeiro passo para o serviço cristão. Então aqui Emmanuel já tirou todos os diplomas, né? Não precisa de diploma, é só boa vontade. A boa vontade é o primeiro passo para o serviço cristão. Ele avança. A boa vontade leva ao trabalho. Então é o seguinte, o que tem para mim fazer aí? Tal coisa. Então, a boa vontade, a intenção, a presença leva ao trabalho. O trabalho, a renovação. Porque com certeza a avó de vocês falava o seguinte: mente vazia, oficina, não aprenderam. No espiritismo não tem diabo, ó. Bota o obsessor aí, né? Sei lá. Os 7 pés, Cramunhão. A renovação, por quê? O trabalho, ele exalta. O trabalho exausta as nossas energias. Ao mesmo tempo que ele exalta o nosso espírito, ele exausta as nossas energias, e quando a gente tem uma exaustão de energia, a gente tem uma renovação de energia. A gente tem uma troca. Lei de destruição. As coisas se renovam. Então o trabalho, o exercício, ele traz a renovação. A renovação traz a purificação. Então assim, toma um monte de água. Tu vai ir no banheiro toda hora. Mas tu vai limpar o teu organismo. Tu vai fazer uma renovação. Essa renovação nos traz mais próximos do fluxo natural das coisas. Mais próximos do bem. E o bem ao espírito de serviço. Espírito de serviço. Presença. Esse espírito de serviço conduz à compreensão, que por sua vez conduz à humildade. Somente a compreensão nos conduz à humildade. Então não tem como eu ser humilde se eu não entendi o que eu estou fazendo aqui na Terra, em que passo eu estou da evolução. A compreensão conduz à humildade. A humildade conquista o amor. E o amor, somente ele, gera a renúncia. A renúncia de si mesmo por um bem maior. A renúncia atinge a luz. E a luz realiza o aprimoramento. Tudo isso é sobre transformar o meu coração. O teu coração. Tudo isso é sobre transformar o coração dos homens. O aprimoramento próprio santifica o homem. E somente esse processo é capaz de transformar o mundo. Toda a jornada de Jesus é para transformar o teu coração. Às vezes a gente precisa olhar para o macro
para entender o micro. Todo o trabalho de um ser celestial há mais ou menos 7 bilhões de anos é para transformar o teu coração. Que trabalheira, hein? Mas ele está lá. Firme e forte. 24 horas por dia, 7 dias na semana. Para transformar o teu coração. Para tu dizer: ah, mas eu não tenho salvação. Jesus olhou no coração de um simples pecador. Brabo, brigão, às vezes violento, teimoso, e disse: Pedro, tu és a rocha, e sobre essa rocha eu erguerei a minha igreja. E ele ergueu. Porque ele é Jesus, o Cristo. Nós somos cristãos.